Deus. Esse mesmo espírito de adoração, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Creio que o nosso coração já está preparado, já é terra fértil nessa noite para recebermos a palavra do Senhor em nosso coração. Pastor Vanderlei. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Amém? Amém. Deus seja louvado. Obrigado, Ministério de Louvor, por esse momento de adoração. Eu quero convidar você para meditar na palavra do nosso Deus. Assim como nós estamos ainda, nós queremos orar. Queremos declarar diante de Deus que nós estamos aqui dispostos. Nenhum de vocês saiu de sua casa por obrigação. Você veio porque você quis, porque você priorizou estar neste lugar, celebrando o Senhor da vida. Oremos ao Senhor. Papai, nós nos reunimos neste lugar de adoração, de louvor, de exaltação, para aqui, Senhor, buscar a Tua face, para aqui, Senhor, nos prostrarmos na Tua presença. Cada um de nós tem histórias diferentes, cada um de nós vem de uma semana diferente um do outro, muitas vezes dentro da mesma casa, na vida de um casal, histórias diferentes talvez estejam sendo escritas, mas diante do Senhor nós viemos para te pedir, Senhor, olha dos céus com misericórdia sobre nós, derrama a tua Shekinah, a tua glória, Senhor, como fizeste no passado, assim o profeta Abacuque nos diz, Senhor, faz também em nossos dias. E renova tuas bênçãos sobre nós, como Jeremias nos disse que são as suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Elas são a causa de nós permanecermos vivos. E por isso, Senhor, consagramos este tempo de adoração, consagramos, Senhor, esse tempo de meditação, para ouvirmos a Tua voz. Fala o nosso coração, Senhor, nas necessidades necessárias de cada um, individualmente, como só o Senhor sabe fazer, só o Senhor pode fazer, porque o Senhor nos fez diferentes uns dos outros, mas unidos num só corpo em Cristo, que é a cabeça, nos chama de Teus filhos. Pai, no nome dEle, nós oramos, pedindo que o Santo Espírito do Senhor vasculhe o nosso interior, a nossa mente, nosso coração, para que, totalmente na Tua presença, desnudos de nós mesmos, sejamos curados pelo Senhor, tratados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor, para continuarmos caminhando na presença do Senhor até aquele dia quando nós haveremos de nos encontrar face a face contigo. Oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Permanecendo de pé assim como nós estamos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. Quem tem sua Bíblia pode abri-la ou acessá-la pelo seu aplicativo. Nós queremos meditar no capítulo 3, é um texto conhecidíssimo da Palavra de Deus, mas cada vez que nós olhamos para a Palavra de Deus, nós vemos revelação. E eu gostaria de compartilhar com o seu coração o que Deus revelou ao meu, amém? Glória a Deus! É Ele quem faz essas coisas. E diz assim o texto da palavra do Senhor, Êxodo capítulo 3. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando ao Horebe, o monte de Deus, também conhecido como Monte Sinai. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça.
um arbusto no deserto queimando. Moisés olhou e viu o que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: vou me aproximar para ver esta coisa espantosa, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: não te aproximes daqui, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos. E desci para livrá-los dos egípcios e levá-los para a terra, uma terra boa e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai, eu te enviarei ao Faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu: certamente eu serei contigo. E isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirados o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Amém? Que Deus abençoe essa palavra no meu e no seu coração. Podem sentar. Você já errou tentando ajudar alguém? Quem já teve essa experiência de você socorrer alguém, buscar fazer o bem e na tentativa de fazê-lo deu ruim? O termo hoje aí da galera, dos jovens, é deu ruim, deu errado. Alguém aqui já tentou fazer isso? Como é que você se sente depois disso? Que sentimento vem ao seu coração? Às vezes nós batemos na cabeça e dizemos: poxa, como eu fui bobo, como eu falhei. Moisés é um homem assim. A vida de Moisés, ela pode ser dividida em 3 etapas. Os primeiros 40 anos ele ficou no palácio praticamente, aprendendo as artes, a administração, aprendendo a governar, porque ele era o príncipe do Egito, adotado pela própria filha do faraó. O nome Moisés é o nome egípcio que significa tirado da água. Então os primeiros 40 anos da vida de Moisés se passam. E no capítulo 2, porque os livros eles não haviam sido divididos pelos autores em capítulos e versículos, mas para facilitar o nosso manejo da palavra de Deus, o capítulo 2 nos mostra isso no verso 11. Se você voltar uma página, você vai ver
que depois de muito tempo Moisés vai visitar os seus parentes. Isso significa que Moisés tinha consciência de quem ele era. Ele sabia que ele era descendente do povo israelita. Ele foi criado pela sua própria mãe, que recebeu, acho que a primeira mãe que recebeu auxílio do governo para poder amamentar em casa foi Joquebede, a mãe de Moisés. Mas, particularidades à parte, Moisés, sabendo quem era, foi visitar o seu povo, e quando ele chega lá, ele vê um soldado egípcio maltratando um dos seus compatriotas, um dos seus irmãos. E Moisés se levanta em defesa daquele homem e acaba praticando um assassinato. Ele mata o egípcio, ele enterra o egípcio, e no dia seguinte ele continuava ali. Ele vê dois israelitas brigando um com o outro, e ele vai lá para tentar apartar. E então o verso 14 nos disse: quem te constituiu líder e juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste o egípcio? Moisés quis ajudar, e o texto nos diz que ele olhou para todos os lados e não viu ninguém. Talvez hoje você se sinta invadido quando você entra numa loja e você vê uma plaquinha: sorria, você está sendo filmado. Nas entradas das cidades, eu não sei se aqui é o caso, mas nas cidades por onde eu tenho passado, eu tenho visto câmeras na entrada e na saída da cidade, ou na entrada do outro lado, né? Enfim, câmeras estão sendo espalhadas por todos os cantos, e todos estão vendo, de uma certa forma, o que estamos fazendo. Nada está oculto. E o caso de Moisés também não ficou oculto. E Moisés então diz: certamente já descobriram o que aconteceu. Então começa a segunda fase da vida de Moisés. Moisés foge. Ele foge para o deserto, ele atravessa a península do Sinai e chega aonde hoje é a Arábia, em Midian. E ali ele encontra um local estratégico. O verso 15 e seguintes nos fala de 3 estratégias para esta fase na vida de Moisés. Esta é uma outra mensagem, mas eu gostaria de mencioná-la neste momento. A primeira fase da vida de Moisés no palácio. A segunda fase da vida de Moisés começando. E o texto que nós lemos é o início da terceira fase da vida de Moisés. Então o final deste capítulo 2 nos mostra esta fase de 40 anos também, em que Moisés fica em Midian. Quando ele vai para lá, ele procura um lugar estratégico. Talvez você, vendo tudo que tem acontecido em nosso país, uma coisa totalmente inusitada. Eu estou com 55 anos. No começo do ano, ninguém imaginava que o mundo inteiro fecharia as portas. Alguém poderia dizer que isso iria acontecer? Eu orei por uns 3 anos, pedindo a Deus quando eu deveria deixar o Ministério Getúlio Vargas, e Deus me levou ao dia 15 de março de 2020. Adivinha? No fim de semana seguinte, dia 22, todas as igrejas estavam de portas fechadas. E desde então a gente está sem ministério. Peço orações de vocês para Deus nos dar um direcionamento para onde continuar servindo a Deus. Mas essa também é uma fase na minha vida. Minha esposa estava orando muito tempo pedindo um ano sabático para mim. O ano sabático, ele é importante na nossa vida. Eu creio que esse ano sabático na vida de Moisés, que durou 40 aninhos,
foram muito importantes na vida de Moisés. Então Moisés se coloca num lugar estratégico, ele se coloca perto de um poço. Imagina o deserto, onde é que você vai encontrar gente? Não havia tanta população como há hoje, não havia tantos meios de comunicação e nem estradas, cidades como existem hoje, mas mesmo assim no deserto você pode caminhar por dias sem encontrar uma viva alma. Então Moisés se coloca num lugar estratégico. Talvez você possa se dizer, se perguntar: o que eu faço agora? Coloque-se num lugar estratégico. Ato seguinte, Moisés vê as 7 filhas de Jetro, que o texto aqui do capítulo 2 chama de Reuel. A palavra Reuel, a palavra hebraica Reuel, significa amigo de Deus. O nome dele de fato é Jetro, mas ele é amigo de Deus. Moisés vê aquela situação, as mulheres, as filhas, uma delas é Zípora, que se torna a esposa dele depois, tiram água para dar às ovelhas, e então chegam os outros rebanhos, eles afugentam as ovelhas, tocam as moças dali e usam a água que elas haviam tirado para dar de beber ao rebanho deles. Moisés, quando vê aquilo, fica indignado. Ele se levanta em favor daquelas meninas desfavorecidas e injustiçadas. Estabelece princípios de justiça, porque ele havia sido educado a respeito de todas as leis nesses 40 anos que antecederam a sua vida. E a terceira lição que nós aprendemos com a vida de Moisés neste período é que Moisés vai para a casa de Jetro, ali ele se casa e ele forma uma família. Quando nós não sabemos o que fazer, a família deve ser o nosso lugar de refúgio. O primeiro filho dele se chamou Gerson, porque ele estava andando em terra estrangeira. Moisés trabalhou 40 anos. Quando a gente olha o antepassado dele, Jacó, o pai de seu antepassado Levi, ele trabalhou 20 anos, e desses 20 anos, 14 anos ele trabalhou pela esposa. Então 6 anos deu para Jacó uma riqueza tamanha, mas nós não vemos Moisés, depois de 40 anos trabalhando, tendo uma única ovelha. As circunstâncias talvez nos levem a um sentimento de inutilidade, mas eu vim aqui para dizer para você hoje que Deus tem propósitos mais elevados para a sua vida. Então, quando você se sentir inútil, falho, busque o Senhor, sirva, faça como Moisés, coloque-se no lugar estratégico, sirva, estabeleça. E então nós aprendemos aqui no capítulo 3, nesses 12 versos que eu li, 3 princípios que eu gostaria de compartilhar com vocês, 3 princípios de restauração. Princípios de restauração. E o primeiro princípio dele nós vemos aqui na experiência de Moisés ao ver aquela sarça queimando, aquele arbusto em chamas, sem se consumir. É o princípio da aproximação. O irmão de Jesus, Tiago, no livro dele, depois do livro de Hebreus você tem o livro de Tiago, são apenas 5 capítulos, são 108 versículos, mas nós temos nesses 108 versículos 54 mandamentos. E um desses mandamentos, um desses princípios que Tiago coloca ali é o princípio da aproximação. No capítulo 4 ele diz, no verso 8: achegue-se a Deus e Ele se achegará a você.
Em Atos capítulo 17, Paulo, quando está em Atenas, ele diz para aqueles habitantes daquela cidade, muito importante e muito desenvolvida na filosofia, andando na cidade, ele viu diversos templos e entre eles um templo, um altar, cuja inscrição dizia ao Deus desconhecido, porque eles queriam adorar a todos os deuses. Havia um princípio correto da parte deles, no sentido de buscar a Deus, mas estavam buscando a Deus de maneira errada. E Paulo diz: olha, Deus não está longe de nós e Ele não vai ser servido por vocês. Nós não estamos aqui servindo a Deus, é Deus quem nos serve. Essa é a diferença do Deus da Bíblia. Nós adoramos a Ele porque Ele já nos deu a vida, nós servimos a Ele porque Ele já nos deu a salvação, nós agimos porque Ele já nos salvou. A única coisa que nós fazemos é devolver para Deus, como dízimos e ofertas, por exemplo. Faz sentido para você? Ninguém de nós pediu para nascer, nós recebemos gratuitamente o dom da vida. Mas a lei da aproximação nos mostra que na vida de Moisés teve toda a diferença. Moisés não ficou absorto, afastado, separado, com medo do que estava acontecendo naquela sarça queimando. Ele disse: eu vou me aproximar, eu quero ver que fenômeno é esse, o que está acontecendo. Ele estava com 80 anos e ele nunca tinha visto isso acontecer. Ele já andou 40 anos pelo deserto e ele nunca tinha visto isso acontecer. Muita gente tenta tirar o milagre da Bíblia dizendo que aquilo pode acontecer naturalmente, mas Moisés conhecia o deserto de Midian. Moisés foi atraído por Deus. Creia-me, Deus quer atrair a sua presença. O profeta nos diz que Deus nos chamou e nos enlaçou com laços humanos, com braços humanos, com amor. O Espírito Santo, Ele nos enlaça com amor e quer nos atrair à presença de Deus, porque Ele é o bom pastor. Jesus é o bom pastor que quer curar a minha ferida e a sua ferida. Nesse vale de lágrimas que nós andamos nesse mundo, mesmo fazendo as coisas que são corretas, nós nos machucamos e machucamos feio, e tantas vezes, mas Deus zela por nós, Deus cuida de nós, Deus quer sarar as nossas feridas, Deus quer levar sobre si as nossas feridas. E Ele fez isso quando Ele entregou a sua vida lá na cruz. O profeta Isaías, no capítulo 53, nos diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas muita gente ainda não sabe que a sua ferida pode ser curada em Cristo. Ainda estão caminhando longe do Senhor, e mesmo aqueles que caminham perto do Senhor ainda continuam sendo feridos. Jesus não nos ensinou um evangelho de mentirinha. Ele diz: no mundo vocês vão ter o quê? Aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. Então nós podemos nos achegar a Deus, nos achegar a Jesus, sabedores de que Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. E esse é o princípio da aproximação. Se você está doente, quem é que você procura? Um médico. Se você está com problema no casamento, se você está com problema de relacionamento, quem você tem que procurar? Um conselheiro conjugal? Se for um crente, amém. Mas se não for uma pessoa temente a Deus, ele vai dizer: você merece ser feliz. Larga, abandona, faz outra família. Você já está ferido e vai ferir quantos outros? Quando nós estamos feridos, quando as coisas não estão indo bem, nós temos que nos aproximar de Deus
Ele conhece a nossa história, Ele conhece a história de Moisés. Deus não veio para jogar no rosto de Moisés: eu sei o que você fez lá no deserto, aquele corpo do egípcio que você enterrou, escondeu. Eu conheço o seu passado, eu sei que você fugiu, eu sei que você vive fugindo. Deus jamais lança isso no nosso rosto. Quem faz isso é o inimigo das nossas almas. Ele não quer que você seja curado, porque uma ferida aberta, ela infecciona. Uma ferida aberta, ela pode gangrenar, ela pode levar até mesmo ao óbito. Muita gente tem deixado o seio da igreja porque se sentiu ferido por alguém, porque ouviu uma palavra que não gostou, ou alguém falou alguma coisa, ou fez alguma coisa, e então ele se afasta. Há um risco, um perigo muito grande. Ovelha que anda sozinha é petisco de lobo. Nós somos ovelhas. Deus nos chama de ovelhas, e como ovelhas nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Precisamos estar no rebanho, precisamos estar sendo cuidadas. E nada melhor do que o rebanho caminhar junto. Jesus leva a sua preocupação a tal ponto que ele diz que o pastor, o bom pastor, ele deixa 99, mas vai em busca das que estava perdida, para trazê-la ao aprisco, ao rebanho. Essa parábola em 3 facetas de Lucas capítulo 15 nos mostra que esse bom pastor se chama Jesus de Nazaré. E na sequência ele fala de uma mulher que tem 10 dracmas e uma caiu dentro de casa, e ela varre procurando para restabelecer o seu valor. Esse é o Espírito Santo. A candeia acesa, a lâmpada acesa, o poder purificador do Espírito Santo, no próprio nome ele já leva a sua qualidade, o seu trabalho, nos santificar, nos purificar. E João chega ao ponto de dizer: se nós dissermos que nós não temos pecados, nós nos enganamos a nós próprios. Mas não é isso que Deus faz com Moisés, Ele não lança no rosto dele. Mas João segue dizendo: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. E na terceira faceta daquela parábola que Jesus conta, ele fala do pai, que mesmo o filho tendo saído de casa, anos depois ele retorna, e quem corre é o pai, não é o filho. Glória a Deus. Esse é o pai e o Espírito Santo e o Filho fazendo a obra da restauração. E esse princípio da restauração, esse primeiro princípio, é o princípio da aproximação. E quando você saiu da sua casa e você veio aqui, você veio perto da sarça ardente. Amém? Quando você lê a Bíblia, você está aos pés da sarça ardente. Quando você se coloca de joelhos em oração, você está aos pés da sarça ardente. Porque quem se revelou ali é o grande eu sou. O verso 14, Moisés pergunta: qual é o teu nome? Quando eu chegar lá no Egito e eu disser para eles que o Deus dos nossos antepassados vieram, no capítulo 6, por exemplo, para Abraão, Isaac e Jacó, eu só me apresentei como o Todo-Poderoso, o El Shaddai, mas pelo meu nome ninguém me conheceu. Yahweh, aquele que é. Por isso Davi escreve no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor. Ele não foi o meu pastor e nem será o meu pastor, Ele é. Quando está tudo bem, Ele é o meu pastor. Quando as coisas estão indo de vento em popa, Ele é o meu pastor.
Quando eu estou cansado, Ele me dá refrigério, porque Ele é o meu pastor. Mas quando eu passo pelo vale de lágrimas, pelos vales da sombra da morte, Ele é o meu pastor. E quando eu estou enfrentando uma grande dificuldade, um grande problema, Ele é o meu pastor. Ele é o pastor. Moisés aprendeu na prática a pastorear aquele rebanho do seu sogro. Eu gosto da tipologia bíblica porque ela representa muito a igreja. Aliás, tudo que foi escrito no Antigo Testamento mostra para a igreja. Moisés está cuidando do rebanho do seu sogro, do pai da sua esposa. Jesus está cuidando das ovelhas que pertencem a Deus, o Pai, e que na sua oração, em João capítulo 17, diz: elas são suas, o Senhor me deu, mas elas são suas, elas são suas. Hebreus capítulo 2 nos diz que Jesus não se envergonha de chamar a gente de irmão, e Ele vai se apresentar diante do Pai no último dia, junto com a gente, e nós vamos nos prostrar diante de Deus, aquele que habita em luz inacessível, que olho nenhum jamais viu, é Ele. Então aproxime-se do Senhor cada dia mais, leia a palavra, ore. Talvez você passe por dificuldade, faça como Jairo. Jairo foi buscar Jesus, ele era o líder da sinagoga, mas ele foi buscar Jesus, porque a filha dele estava à morte, e de fato ela chegou a falecer, mas Jesus a trouxe de volta dos mortos. No caminho para lá, uma mulher desesperada, com 12 anos, com fluxo de sangue, cujos médicos tinham feito de tudo, mas não tinham trazido solução para ela. Pela fé, ela se aproxima de Jesus e toca. Não toca nem nele, toca só na roupa. E Jesus diz: olha, alguém me tocou de maneira diferente. Porque Pedro, você está todo mundo te espremendo. Jesus, você diz: alguém me tocou como? Jesus diz: não, alguém me tocou. Ela se aproximou de Jesus porque ela tinha dito, de acordo com Mateus capítulo 9, se eu apenas tocar. Ela já profetizou antes, e pela fé ela se aproximou e recebeu a cura do seu mal. Amém? Segundo princípio que nós aprendemos com esse texto de Moisés é o princípio da consagração. O que a mim vem como ensinamento? Quando Moisés se aproxima daquela sarça queimando, Deus chama a atenção dele, chama ele pelo nome, porque Deus conhece Moisés. Apenas 7 pessoas na Bíblia são chamadas pelo nome 2 vezes, e Moisés é uma delas. Outro dia, talvez, quem sabe, a gente vai ter a oportunidade de falar dos outros, né? De Pedro, de Abraão, de Paulo, de Marta. Mas quando ele se aproxima, Deus diz: tira as sandálias dos pés. Quando você lê a Bíblia, quando você se aproxima de Deus, você precisa tirar as sandálias. As sandálias na vida de Moisés podem simbolizar na minha vida e na sua vida todo o conhecimento que nós já adquirimos no passado. Porque é da sola dos pés para cima que estava todo o conhecimento que ele havia recebido nos 40 anos no Egito, os 40 anos no deserto. E o que isso diz para mim, o que isso diz para você que já leu a Bíblia muitas vezes? A teologia é apenas as sandálias. Mas quando você se aproxima de Deus e quando você se prostra diante de Deus, a teologia não é a revelação. A teologia só pode nos levar até a presença de Deus, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Ele não muda o que Ele falou. Ele cumpre o que Ele prometeu. Ele cumpre o que Ele falou.
Amém? Então, tire as sandálias. Quando Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele está dizendo para Moisés, Moisés, eu não perdi a memória, eu não tenho amnésia. Eu sei quem você é, eu sei a aliança que eu fiz com Abraão, com Isaac e com Jacó. Talvez você esteja olhando para o seu passado, esteja fugindo do seu passado, mas eu vim aqui para dizer para você, Moisés, você tem um propósito mais elevado nos meus planos. E Deus tem propósitos mais elevados na sua vida. Cuidado com as distrações. Cuidado com as iscas que o inimigo lança na sua vida, na sua frente, para desviar você do foco. Volte-se para o Senhor. Libere perdão. Não fique no meio do caminho. Avance, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Quando Deus chamou Moisés, Deus deu 3 sinais para ele. 2 ele fez lá no deserto. Ele disse para Moisés, o que você tem na sua mão? Nós vimos aqui uma evasiva de Moisés, que aliás ele dá 5 evasivas para não fazer a obra que Deus estava incumbindo ele de fazer. A primeira dela diz, quem sou eu? A segunda é, quem é o Senhor? Depois ele diz, olha, eles não vão me aceitar. Outro dia, quem sabe a gente fala as outras duas. Mas Deus disse, o que você tem na sua mão, Moisés? Ele disse, é um cajado. Aí Deus diz assim, Moisés, eu não preciso de você, eu posso usar esse cajado para você. Porque é com esse cajado que você vai abrir o mar, fazer a água sair da rocha. É com esse cajado que você vai fazer os sinais. Moisés, você vai só segurar o cajado. No alto do monte, quando eles estão em batalha lá embaixo, em Êxodo capítulo 17, Moisés está segurando o cajado. E enquanto o cajado está levantado, ele dá vitória. Faz sentido para você? Moisés já achou, eu não sou ninguém. E Deus disse, eu sei, mas eu quero usar a sua vida. Para você entender que eu posso usar a sua vida, Moisés, eu vou usar esse cajado como lição para você. Joga no chão. E de repente aquele cajado se transforma numa serpente. Ele fica com medo. Quando nós vemos os sinais e maravilhas de Deus, muitas vezes nós ficamos com medo. Mas Deus diz, olha, tem estratégia, pega na calma. Ele pega. Coloca a tua mão agora no teu peito. Ele coloca. Ele tira, a mão está branca, leprosa. E Deus diz, olha, coloca de novo. Ela volta a ser como é. Mas o terceiro sinal só pôde acontecer lá no Egito. A água se transformou em sangue. João escreve na sua primeira carta que o testemunho aqui na terra é o sangue e a água e o Espírito. E no céu é o Pai, é o Filho, que é a palavra e o Espírito. Deus está unido num propósito. Quando Deus chama Moisés, Ele chama ele para trazer libertação. Moisés simboliza a vinda de Jesus, que veio para trazer libertação para mim e para você. Amém? E então nós vamos para a terceira e última lição dos princípios que nós aprendemos na vida de Moisés aqui nesse texto. Primeiro princípio da aproximação. Segundo princípio, o princípio da consagração. Terceiro princípio da comunhão. E Deus diz para Moisés, Moisés, isso servirá de sinal para você.
quando você libertar o povo de Israel, você vai vir e você vai me adorar aqui nesse monte. Quando Jesus entra naquele barco, em Lucas capítulo 8, por exemplo, Jesus diz: olha, vamos para a outra margem. E de repente, no meio do lago, se levanta uma grande tempestade. Os discípulos ficam apavorados. Eles chegam ao ponto de acordar Jesus, que estava dormindo. Eles acordam Jesus e até são bem grosseiros com Jesus. Eles dizem: você não se importa que a gente morra? E Jesus então faz uma pergunta que talvez ele faça para mim e para você: onde é que está a sua fé? Ele disse que eles iriam chegar do outro lado. Então é para lá que eles iam. Se fosse por um submarino, não sei, por um peixe gigante que Deus providenciasse, como aconteceu na vida de Jonas, eu não sei. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós imaginamos. Mas Deus quer ter comunhão contigo e comigo. Não é sem motivo que Jesus diz, quando ele está sendo elevado na presença dos discípulos, ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E todos os dias significa o dia inteiro. Então não tem um momento somente em que você está na presença de Jesus, na presença de Deus. Ele diz no Evangelho de João, capítulo 14: eu não vou deixar vocês órfãos. Ele enviou o Espírito Santo para ser aquele companheiro que caminha conosco todos os dias. Não é sem motivo que ele é chamado de Consolador, porque nós vamos passar por lutas e dificuldades, ou não? Se nós falhamos tentando fazer o que é certo, imagina, sem intenção nenhuma. Nós não acertamos tentando errar, nós erramos tentando acertar. Faz sentido para você? Só que Deus não está aqui para jogar isso na nossa face, como Ele fez com Moisés. Ele não está aqui para jogar na nossa face: você errou, você falhou aqui, você falhou ali. Não. Ele disse: olha, eu enviei o meu filho para resgatar você. E hoje nós vamos celebrar o sinal desta vitória. Quando você comer desse pão, e esse pão fizer parte da sua vida, é a vida de Deus em você. E quando você celebrar esse cálice, lembre-se o que Jesus disse: é o cálice da nova aliança, para a remissão dos pecados. A dívida que nós tínhamos foi paga na cruz. Não precisamos mais ter medo de voltar e enfrentar os nossos medos. Moisés não precisou mais ter medo de voltar para o Egito, porque ele teve um encontro com o Senhor. Essa é a lei da aproximação. Sabe como é que você manda embora todos os medos? Tendo um encontro diário com Jesus, se consagrando a Ele, tirando as suas sandálias. Deixa de lado o que você já sabe e diga a Ele: Senhor, me ensina. Qual é a tua vontade? Não foi isso que Jesus disse? Seja feita a tua vontade. Jesus naquela noite, ele diz: Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Se possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba, mas seja como tu queres e não como eu quero. Jesus não foi masoquista, mas o que o Pai estava dizendo para ele, para resgatar o Vanderly, o Moisés, o Abraão, o Isaac, o Jacó, para libertar você, e por amor a você, eu dei o meu filho. É isso que Deus está dizendo. Em João 17, 23, Jesus diz:
que Deus ama você do mesmo jeito que Ele ama Jesus. O mesmo amor que Ele tem por Jesus, Ele tem por você. Então vamos andar no amor de Deus. João diz na sua primeira carta: o perfeito amor joga fora o medo. Vamos deixar o medo de lado, vamos andar com Jesus. Amém? Então, gostaria de convidar você para ficar de pé e lembrar você que você tem um propósito maior. Deus tem um propósito de estar com você por toda a eternidade. A eternidade ainda é pouco para a gente conhecer o Pai. Ele é muito maior do que nós imaginamos. Ore comigo. Se você tinha dúvida do amor de Deus, peça perdão. Adão e Eva duvidaram do amor de Deus. O inimigo das nossas almas enganou Adão e Eva, dizendo que Deus estava escondendo alguma coisa deles. Não duvide do amor de Deus. Não seja como os discípulos que duvidaram. Não vamos ser como Tomé, que disse: olha, se eu não colocar o dedo ali no seu lado, tocar nas suas mãos, de maneira nenhuma eu vou crer. Jesus dá uma boa notícia para nós: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Creia, confie. Deus, o mesmo Deus que se manifestou para Moisés naquela sarça, é o Deus que se revela hoje pela sua palavra, pela ministração da palavra. Quando Paulo diz que a fé vem por ouvir, não é simplesmente ouvir a leitura da Bíblia, mas a pregação da palavra de Deus. A palavra ali, no grego, tem duas palavras: uma é logos e outra é rema. Em Romanos 10, 17, quando ele fala assim: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus, é a palavra rema, é a palavra pregada, é a palavra interpretada. Por isso, meu convite a você, quando você começou a ouvir essa mensagem, tire as suas sandálias, tire a sua teologia, deixa ela de lado, deixa Deus falar no seu coração. Tira a bandagem da sua ferida e deixa Deus aplicar o remédio. Eu não sei qual é o tamanho da ferida que talvez causaram ao seu coração. Moisés foi curado. Ele quer curar você também. Podemos orar juntos? Querido Deus, te louvo por essa palavra. Vem com teu bálsamo, Senhor, tirar a dor do coração, tanto meu quanto dos meus irmãos e irmãs que estamos reunidos neste lugar. Nós viemos aqui, Senhor, ter um encontro contigo. Por isso, Senhor, nos despimos do nosso saber e fazemos como Moisés, Senhor, tiramos as sandálias. Revela-te a nós com misericórdia e amor, como o Senhor se revelou a Moisés. Fala ao nosso coração, Senhor, e cura as feridas do passado. Se há necessidade que nós venhamos a liberar perdão a alguém que nos feriu, Senhor, que o façamos na Tua presença de todo o coração. E se temos que pedir perdão a alguém, Senhor, nos fortalece para que possamos fazer a restauração e termos comunhão com estas pessoas. Porque como poderemos ter comunhão contigo que não vemos, se nós não temos comunhão com aqueles que nós podemos ver, ouvir e tocar? Senhor, que possamos ter um coração restaurados no nome de Jesus. Faz esta obra maravilhosa em nós, Senhor, que possamos em tudo glorificar o teu maravilhoso nome, para a tua glória, Pai. E para a Tua glória, Senhor Jesus. Espírito Santo, faz esta obra no seio da Tua igreja, no coração de cada um, de maneira individual, como só o Senhor sabe e pode fazer. Oramos assim pedindo ao Senhor, Espírito Santo,
no nome de Jesus. Amém e amém. Amém.